Supremo julga a constitucionalidade do decreto de indulto de Natal de 2017. A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. TRF4 determina a prisão domiciliar do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e mantém pena de 8 anos de José Dirceu. Indústrias nucleares do Brasil e empregados fecham acordo no TST. Iniciativa inédita no Rio Grande do Sul coloca jovens para representar abrigados. Olá, boa noite. O Supremo julga a constitucionalidade do decreto indulto de Natal de 2017. A repórter Carla Lucena tem os detalhes desse julgamento, vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, até o momento, 2 ministros já votaram neste caso. O relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes. O STF julga neste caso uma ação que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra o decreto de indulto de Natal assinado em dezembro de 2017 pelo presidente Michel Temer. Para a PGR, os critérios desse indulto, entre eles o que estabelece que os condenados para terem um perdão da pena devem cumprir apenas 1/5, ou seja, 20% da pena, viola aí o princípio, vai beneficiar, então, o que a PGR diz é que conceder esse indulto vai beneficiar pessoas que foram condenadas, por exemplo, por peculato e corrupção. A ministra Carmen Lúcia, em dezembro de 2017, ela era presidente aqui do Supremo e ela suspendeu esse decreto. O ministro Luiz Roberto Barroso manteve a suspensão do decreto. Na sessão de hoje, ele disse que o decreto não pode, o indulto, ou seja, não pode ser estendido àquelas pessoas condenadas pelos chamados crimes do colarinho branco. Disse que o tempo da pena cumprida deve ser de 1/3, ou seja, 33%, e que a condenação máxima tem que ser de 8 anos. Vamos acompanhar a reportagem. Relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso foi o primeiro a votar. Ele destacou que o Brasil está na contramão de outros países que não têm mais indultos coletivos. Enquanto o mundo, de uma maneira geral, aboliu a possibilidade do indulto coletivo, no Brasil nós fomos expandindo o alcance desse indulto coletivo. Assinado em 2017 pelo presidente da República, Michel Temer, o decreto concedeu indulto de Natal a condenados não reincidentes, que cumpriram 1/5 da pena nos casos de crimes sem violência ou grave ameaça. Não estabeleceu limite máximo de pena para concessão e ainda dispensou o pagamento de multas. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou que parte desse decreto viola princípios constitucionais, porque acaba incluindo os condenados que cometeram crimes do colarinho branco. Ninguém assume os próprios erros e pede desculpas ao povo brasileiro pelos atos que praticou. Todos, sem exceção, alegam que estão sendo vítimas de perseguição política. Ou seja, não houve corrupção nem desvio de dinheiro no Brasil. Foi tudo uma miragem, uma invenção de procuradores, de juízes e da mídia opressiva. Uma razão para isso, além de uma elevada dose de cinismo, é que as coisas erradas foram naturalizadas de uma tal maneira que as pessoas perderam o senso crítico. E este decreto é um bom exemplo disso. E depois desse quadro que eu venho de narrar, um indulto libera todas essas pessoas e o Supremo chancela isso? Que mensagem nós vamos passar para a sociedade brasileira? Que país nós estamos criando? De que lado da história nós queremos estar? Também disse que o texto vai contra os esforços da sociedade no combate à corrupção. A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. É um equívoco supor que não seja assim. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos,
mata na falta de medicamentos, mata nas estradas que não têm manutenção adequada. A corrupção destrói vidas que não são educadas adequadamente em razão da ausência de escolas, deficiências de estruturas e equipamentos. O fato de o corrupto não ver nos olhos a vítima que ele produz não o torna menos perigoso. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator. Para ele, o ato de conceder um indulto é exclusivo do presidente da República e cabe apenas a ele estabelecer essas regras. O ministro também disse que o indulto não faz parte da política pública criminal e, portanto, considerou o texto constitucional. Vamos ver um trecho do voto dele. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, reescrever o decreto de indulto, pois ou o presidente da República extrapolou o exercício de sua competência constitucional e o Supremo, então, declara inconstitucional, a função, ou o presidente, mesmo não concordando, mesmo que o Supremo não concorde com a opção, o presidente atendeu às exigências constitucionais e não podemos, nós, Poder Judiciário, substituir uma opção válida por outra, que nos parece melhor, mais técnica ou mais justa. Se nós, presidente, no presente caso, se nós fixarmos os requisitos para esse decreto, nós estaremos fixando requisitos para todos os decretos subsequentes. Obviamente, se entendermos que o correto é 1/3, ou 1/4, ou metade nesse decreto, não existirá mais decreto presidencial. A cada ano existirá uma repetição do decreto do Supremo Tribunal Federal. Bom, e para falar ainda sobre essa sessão, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. A gente viu aí que essa discussão do indulto durou a tarde inteira no Supremo e volta amanhã essa discussão em plenário, né? Mas tem uma diferença entre indulto, graça e anistia, já que os ministros também citaram, né, essas? O indulto, a graça e a anistia são as formas mais antigas de extinção da punibilidade. O que isso significa? Uma pessoa condenada, se porventura ela for beneficiada com a lei de anistia ou for agraciada ou indultada pelo presidente da República, ela não tem mais que cumprir a pena. Então, extingue-se os efeitos criminais para aqueles casos que a depender da situação. Então, a Constituição, ela diz que alguns casos não são passíveis de anistia e nem de graça, que são os casos dos crimes de tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. E a legislação dos crimes hediondos diz também que, além da graça e da anistia, não podem também ser alcançados pelo indulto. Mas o que significa cada um desses institutos? Eles estão previstos na Constituição Federal, prevêem essa forma de extinção da punibilidade, mas a anistia é uma forma de perdão da pena feita por meio de uma lei ordinária, confeccionada única e exclusivamente pelo Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. Nesse caso da anistia, a própria legislação e por uma opção do legislador serão estabelecidos quais os crimes que as pessoas que tiverem eventualmente cometido aqueles crimes serão anistiadas, ou seja, serão perdoadas para o cumprimento daquela pena. E ela tem um alcance muito maior, extingue-se também os efeitos extrapenais, ou seja, se porventura for anistiado e vier a cometer um outro crime, a pena da reincidência, por exemplo, não será configurada nesse caso da anistia. A graça e o indulto são duas formas também de perdão dessa pena, de extinção da punibilidade que a gente fala, mas a graça, ela também é chamada de indulto individual. Seria um ato do presidente da República em que, nominalmente ou direcionado para uma determinada pessoa, ele acaba estendendo esse benefício. Nesse caso, é preciso que a pessoa solicite a graça ao presidente da República. Diferente do indulto, que é o caso desse que está sendo discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal, que é o chamado indulto coletivo ou indulto de Natal, em que ele é destinado a pessoas indeterminadas e as condições e os requisitos
para a extinção dessa punibilidade e do perdão dessa pena são traçados dentro do próprio decreto de indulto editado pelo presidente da República. E nesse julgamento que está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal, nessa ação direta de inconstitucionalidade, pelos 2 votos que foram apresentados hoje, relator e ministro Alexandre de Moraes abrindo a divergência, o que se discute são os limites da atuação do presidente da República ao criar e ao conceder esse indulto natalino. Se ele teria extrapolado os limites que a Constituição estabelece, como decidiu o ministro Luiz Roberto Barroso, ou se não, estaria dentro da sua discricionariedade criar essas situações para as pessoas da forma como fixada no decreto de 2017. Tá ótimo, Karina. Amanhã a gente volta com esse assunto de novo, né? Com certeza. Até mais, então. Obrigada por hoje. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o benefício do passe livre no transporte interestadual para pessoas com deficiência não vale para o transporte aéreo. O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou a ação civil pública para assegurar o direito ao transporte gratuito de pessoas com deficiência, já garantido no sistema rodoviário, ferroviário e aquaviário. Na ação, o Ministério Público pediu a condenação de empresas aéreas ao pagamento de dano moral coletivo. Em primeira instância, o pedido foi aceito parcialmente e o juízo condenou as empresas aéreas em atividade no país a destinar 2 assentos por voo às pessoas com deficiência de baixa renda e ao respectivo acompanhante, se for necessário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal acatou o recurso das empresas por entender que a lei não ampara a pretendida reserva de assentos em aviões. O Ministério Público recorreu ao STJ. O relator, ministro Marco Bussi, negou o pedido. O magistrado explicou que a legislação estabeleceu a gratuidade nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, sem se pronunciar sobre a aplicação na aviação civil. O ministro acrescentou ainda que a implementação do direito em discussão deve ocorrer pela via legislativa. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre julgou na tarde de hoje o recurso do ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e manteve a pena dele. Dirceu foi condenado na Operação Lava Jato a 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além de Dirceu, o irmão dele, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, também tiveram as penas mantidas. Luiz Eduardo vai cumprir pena de 8 anos e 9 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e Duque de 6 anos e 8 meses por corrupção passiva. Também nesta tarde, os desembargadores da 8ª turma do TRF4 decidiram pela concessão de prisão domiciliar ao ex-ministro Antônio Palocci. A duração da pena também foi reduzida. As medidas foram concedidas como benefícios pelo acordo de delação premiada assinado pelo ex-ministro em abril. Palocci está preso preventivamente em Curitiba desde setembro de 2016. Em junho do ano passado, ele foi condenado em primeira instância a 12 anos e 2 meses e 20 dias pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O tempo que o político já passou na prisão será descontado do total da pena. E daqui a pouco, indústrias nucleares do Brasil e empregados fecham um acordo no TST. Este ano, nós conseguimos conciliar praticamente todos os conflitos coletivos. Em audiência realizada no Tribunal Superior do Trabalho, as indústrias nucleares do Brasil e os sindicatos que representam os empregados assinaram um acordo coletivo de trabalho. Frente a frente, representantes das indústrias nucleares do Brasil, INB, e dos sindicatos que representam a categoria, fixaram a vigência do acordo coletivo de trabalho para o período de novembro de 2017 a outubro de 2019 e a data base da categoria para o dia 1º de novembro. Os trabalhadores viram o esforço dos sindicatos, o esforço da empresa também, em chegar a um bom termo. E, graças a Deus, nós mantivemos as cláusulas sociais, que são bastante importantes. O Tribunal Superior do Trabalho teve um papel excepcional no sentido de restabelecer a conciliação das contradições existentes, sem interferência da Justiça do Trabalho,
que é fundamental para a democracia, nós não teríamos conseguido esta pacificação. A proposta de acordo foi apresentada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. O ministro destacou que as conciliações realizadas no tribunal têm contribuído para evitar greves no país. Este ano, nós conseguimos conciliar praticamente todos os conflitos coletivos. Não tivemos até agora nenhuma grande greve de cunho nacional. Esse é um trabalho que precisa ser entendido e levado ao conhecimento da sociedade. A investigação da Operação Jogo Duplo deverá ser concluída no prazo de 10 dias. A informação foi dada hoje pelos promotores Marco Aurélio Rodrigues e Marcos Valentim Paixão, integrantes do GAECO do Ministério Público do Maranhão, responsável pela ação desta manhã, em conjunto com a Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção, que resultou na prisão preventiva de um delegado, um investigador e 2 advogados que estariam envolvidos com uma quadrilha especializada em assaltos a banco. Além das prisões, foram apreendidos documentos, celulares e computadores. As ordens judiciais foram expedidas pela Primeira Vara Criminal de São Luís. O Superior Tribunal de Justiça decide que venda de bem apreendido pode gerar multa à instituição financeira em caso onde a ação é extinta, sem julgamento de mérito. A ação de busca e apreensão de veículos é prevista em lei e tem por finalidade tomar o automóvel fornecido como garantia pelo pagamento de contratos bancários de alienação fiduciária diante da inadimplência do comprador. Após a retomada, o credor pode vender o veículo em leilão para quitar as dívidas do financiamento. Mas a venda de bem apreendido pode gerar multa quando há extinção da ação sem julgamento de mérito. Recentemente, o STJ julgou um caso onde uma instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão contra um cliente pela inadimplência no financiamento que tinha o veículo como garantia por alienação fiduciária. Na primeira instância, foi concedida uma liminar à empresa, autorizando o resgate do bem. Em seguida, o processo foi extinto, sem resolução do mérito. No entanto, o banco já havia apreendido o veículo e vendido a terceiro. Em segunda instância, o banco foi condenado ao pagamento de multa de 50% sobre o valor inicialmente financiado. O banco recorreu ao STJ, onde a ministra Nancy Andrighi explicou que a multa foi aplicada pelo fato de o banco ter alienado o bem antes mesmo do encerramento do processo. Além disso, a ministra afirmou que a notificação extrajudicial enviada pelo banco não tem validade, pois o destinatário não foi encontrado para recebê-la, o que significa que não houve a constituição do devedor em mora e, diante disso, não poderia ter ocorrido a alienação do bem. Os ministros da terceira turma negaram o recurso da instituição bancária e mantiveram a multa. Alguns comerciantes colocam produtos à venda com valor fracionado. O consumidor deve ficar atento na hora do troco e, se for o caso, denunciar. Aquele preço fracionado para encher os olhos do consumidor. R$ 19,99, R$ 9,99. No entanto, muitas vezes, ao adquirir produtos com valores quebrados, o consumidor tem o troco negado e o preço arredondado para cima. É uma infração ao direito do consumidor, porque o enriquecimento ilícito arredonda-se para baixo, não para cima. A prática de oferecer bala ou doce no lugar do troco é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. O cliente pode até aceitar levar a guloseima, no entanto, não pode ser constrangido a fazer isso. Caso contrário, o fato pode ser considerado como venda casada. Já ofereceu a balinha de troco, outra hora eu não tenho, doação para alguma coisa, tem esses negócios todos. Sinceramente, não é justo, né? Se você exigir o troco, eles falam, a véia é murrinha, a véia é exigente. Não conferir troco, eu acho muito estranho isso, porque abre margens para a possibilidade de pessoas que não tenham boa fé, né? A justificativa de alguns comerciantes é a falta de moedas no mercado, mas isso não pode servir de desculpa para negar o troco. O comerciante também não pode determinar troco máximo e muito menos valor mínimo para compras, seja com dinheiro ou com outra forma de pagamento, como cartão de crédito, por exemplo. Para a magistrada, o consumidor deve exigir seus direitos e, se for preciso, procurar os órgãos de apoio. Ela pode procurar o PROCON, pode procurar os juizados especiais para fazer valer os seus direitos.
E daqui a pouco, jovens representantes dos abrigados no Rio Grande do Sul. Uma vez por mês, eles vão se encontrar para falarem sobre suas expectativas, ansiedades e o que precisam para serem felizes. A Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul formou um comitê que contará com a participação de jovens de 10 instituições de acolhimento de Porto Alegre. A ideia é que eles falem sobre o dia a dia dos abrigos e expectativas para o futuro. Foi uma tarde de bate-papo descontraído. 10 adolescentes de instituições de acolhimento da capital se reuniram com magistrados e servidores ligados à Coordenadoria da Infância e Juventude no Palácio da Justiça. João é um dos 10 adolescentes que formam o comitê. Estuda, participa do projeto Jovem Aprendiz e tem muitos planos para o futuro. Eu quero cursar Direito, eu quero cursar Relações Internacionais também, História. Foi a partir do relato de 2 jovens acolhidos durante um curso de atualização para magistrados que surgiu a ideia do comitê. E os depoimentos dos 3 jovens que foram até o curso foram maravilhosos. Além de terem sido muito sensíveis e muito afetivos, com grande desenvoltura, com grande capacidade de comunicação. O comitê vai funcionar como um espaço onde os adolescentes em situação de acolhimento institucional terão a oportunidade de falar das necessidades do dia a dia nas casas-lares e abrigos onde vivem. Uma vez por mês, eles vão se encontrar para falarem sobre suas expectativas, ansiedades e o que precisam para serem felizes. E a partir desta fala dos adolescentes, a gente possa também continuar desenvolvendo os nossos projetos e trabalhos voltados, então, ao encaminhamento e à solução desses anseios trazidos pelos adolescentes. Aconteceu agora há pouco a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas. O evento foi no Tribunal Superior do Trabalho e contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. As homenagens foram oferecidas pelo Ministério do Trabalho da Presidência da República e ocorreram aqui no plenário Arnaldo Susequinde do Tribunal Superior do Trabalho. A Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas é conferida a empregadores, empregados, servidores públicos, personalidades e instituições nacionais e estrangeiras que se destacaram por sua atuação no desenvolvimento do trabalho em vários aspectos, como a produtividade, o justo salário, a qualificação, a saúde e a segurança no ambiente profissional. As comendas em grau Gran Cruz foram entregues pelo presidente da República, Michel Temer, e pelo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello. 4 ministros do TST foram homenageados: o presidente do TST, ministro Brito Pereira, o vice-presidente, ministro Renato de Lacerda Paiva, além dos ministros Ives Gandra Martins Filho, Aloísio Correia da Veiga e do ministro Vieira de Mello Filho, que recebeu a condecoração no lugar do pai já falecido, que também foi ministro do TST entre 1985 e 1990. Também receberam a honraria deputados federais, prefeitos, vereadores, governadores, desembargadores, embaixadores, representantes da sociedade civil, religiosa e associações ligadas à área da saúde. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, destacou a importância da homenagem. O Ministério do Trabalho agraciando personalidades que têm se dedicado ao desenvolvimento e harmonização das relações de trabalho. O Ministério do Trabalho que tem programas interessantes nas relações de trabalho para os empregadores e para os empregados, enfim, para o desenvolvimento e o salutar desenvolvimento das relações de trabalho. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça e vai falar conosco é a repórter Viviane Novas. Boa noite, Viviane.
Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, a Procuradoria-Geral da República defendeu a transferência do processo da chamada Chacina do Cabula para a Justiça Federal. Há quase 4 anos, 18 pessoas foram mortas nessa chacina em Salvador, que envolveu a participação de 9 policiais. De acordo com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, houve uma grave violação de direitos humanos que pode responsabilizar o Brasil por não cumprir tratados internacionais. O Conselho Nacional de Justiça decide no próximo dia 11 se o ex-juiz Sérgio Moro pode ser alvo de processo no CNJ depois que deixou a magistratura para assumir aí o Ministério da Justiça. É que uma possível punição administrativa a Moro poderia levar à aposentadoria compulsória, o que não é mais possível. O corregedor Humberto Martins adiou depoimentos de Moro e de 3 desembargadores envolvidos no impasse sobre a concessão e depois revogação de um pedido de liberdade do ex-presidente Lula. E uma última notícia, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer concurso público. O salário R$ 9.500 mais ou menos. São 500 vagas para policial rodoviário federal, sendo 100 para candidatos negros e 33 para pessoas com deficiência. A inscrição vai de 3 a 18 de dezembro. É isso, o Giro fica por aqui. Tudo que você viu aqui no Jornal da Justiça está lá no YouTube. É só acessar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. A gente se vê amanhã. Até lá.